No dia 14 de julho de 1789, os trabalhadores de Paris marcharam contra a Bastilha. Uma fortaleza que servia especialmente como prisão para presos políticos era também o símbolo de autoridade de uma monarquia absolutista decadente e prestes a cair sobre os ventos da mudança. A queda da Bastilha é considerada por muitos historiadores como um evento que marca o início da Revolução Francesa. Um processo que mudou profundamente ideias sobre o que é a função do governo, quais são os direitos da população e até como a sociedade se organiza, e pode ou não participar de decisões políticas. Mas essas mudanças políticas e sociais também foram acompanhadas por uma revolução na estética, que mudou completamente a nossa relação com roupas e até com o nosso corpo ao longo do século XIX. No período da Revolução Francesa, nós vemos uma das mudanças mais drásticas na história do indumentário. Entre 1789 e 1815, saímos de uma moda excêntrica, carregada de detalhes, para uma muito mais simples e roupa quase minimalistas. Isso é um processo que vai atingir um guarda-roupa feminino e o masculino com a mesma intensidade. A partir de 1770, tecidos mais leves, estampas florais e delicadas e mais discretas se tornam muito populares em Versalhes, fazendo assim com que os pesados trajes da corte já não eram mais vistos, com a mesma frequência, sendo assim substituídos por modelos que pareciam muito mais leves e confortáveis. Podemos observar essa diferença de peso no tecido nesses dois trajes, um do começo e outro do final do século XVIII. Em 1770, a gente já começa a observar um abandono gradual das anquinhas. Sim, aquelas armações laterais feitas ou com barbatana ou com madeira. Assim conseguimos ver a mudança de silhuetas, sendo assim os humps muito usados para causar uma silhueta mais redonda e natural. Elas eram recheadas de crina de cavalo e davam esse olhar mais arredondado para os vestidos. Por mais que o atrito entre a Inglaterra e a França sempre fosse muito grande, elas não deixaram de influenciar uma outra. A Inglaterra, que tinha um traje rural muito maleável, confortável e prático, começou a influenciar a França, que até aquele momento só era utilizado trajes pesados, caros e luxuosos. Antes da Revolução, a moda e a influência era sempre muito em pirâmide. A realeza inspirava os nobres inspiravam a burguesia, e a burguesia inspirava os camponeses e pessoas do campo. Mas após 1780, eles não queriam mais uma influência da nobreza, e sim um estilo próprio. Porque, basicamente, a nobreza acabou se tornando um sinônimo de tudo aquilo que a Revolução era contra. Isso passaria a ideia de refletir a ideia de uma sociedade que não seria dividida entre nobres e não nobres. Fazendo assim, temos uma idealidade de igualdade social. Em 1792, durante a fase mais violenta da Revolução Francesa, o pintor Jacques-Louis David foi incumbido de criar um traje nacional que representasse as ideias de Revolução Francesa e se tornasse uma nova referência para a moda. Nos seus desenhos, David mistura elementos militares com referências a Roma e a Grécia Antiga, resumindo as influências do neoclassicismo que formaria o que a gente hoje conhece como traje de regência. O auge da Revolução foi algumas mulheres que tinham um papel político particularmente importante na França e acabaram abraçando completamente o espírito político da Revolução Francesa. Chegaram a abandonar as roupas convencionais em nome dos ideais da Revolução. Um exemplo é Tétronier de Méricourt, uma das líderes dos levantes populares de Paris, que é descrita nas fontes da época como uma amazona que se vestia em trajes masculinos e andava de espada na mão, basicamente tocando terror contra a nobreza. De outro lado, temos o exemplo de mulheres que abraçaram as influências greco-romanas, adotando elementos como túnicas, sandálias e até estolas usadas pelas mulheres na Roma Antiga. Um dos dois elementos que aparecem com muita sequência nesse período é a cocada tricolor. A cocada é um tipo de broche originalmente usada para identificar oficiais de exército diferentes, mas que com a Revolução se tornou um símbolo de afiliação política. O barrete frígio era uma touca de lã vermelha usada para diferenciar escravos e libertos. Ele fazia parte da indumentária básica, quase uniforme usada pelos trabalhadores de Paris. Era composto de calça comprida, uma jaqueta curta, camisa e tamancos. Mas com o passar do tempo, acabou sendo incorporado muito mais no traje masculino do que no feminino. Então as mulheres encontraram outras maneiras de expressar o fervor revolucionário através de suas roupas. Assim, elas passaram a usar as cores da Revolução, que eram fundamentais. As 3 cores da bandeira francesa apareciam em aventais, chapéus e casacos. Aparentemente, as ideias de Jacques não encontraram muito bem as mulheres e elas acabaram criando suas próprias versões de traje dos revolucionários militares, como casacos, jaquetas mais curtinhas e soltas, além de saias um pouco mais curtas inspiradas pelos trajes populares. Mas essa importação tricolor não ia durar muito tempo.
Em 1794, com a execução do último líder jacobino, a fase mais radical da Revolução Francesa chegou ao fim, e foi o momento de consolidar todas as mudanças que haviam começado nos anos anteriores. De 1795 a 1815, as influências radicais dos trajes populares foram sendo pouco a pouco trocadas por referências à antiguidade. Isso não era só uma questão de preferência. A Grécia representava uma referência política e histórica mais pacífica que serviu de inspirações para muitos líderes desse período, inclusive para o próprio Napoleão Bonaparte. Passada a época do terror, que é o nome que se dá à fase mais radical da Revolução, o que se formou foi a silhueta que hoje nos conhecemos como regencial ou império. Ficou bem conhecida ultimamente graças a Bridgerton e, claro, às inúmeras adaptações do romance de Jane Austen. Os estilos e as mudanças da moda deixou de ser uma exclusividade dos mais ricos. Fatores como o barateamento dos materiais e a industrialização e consolidação de uma empresa especializada no assunto contribuíram para que cada vez mais as pessoas pudessem participar do grande espetáculo da moda. No lugar de rainhas e nobres, surgiram os primeiros influenciadores da moda, pessoas da burguesia e pintores. E também no lugar das bonecas, surgiram as revistas de moda ilustradas e coloridas. E foi nesse momento que se criou a ideia de moda como a gente pensa nela hoje. Uma expressão individual que se baseia em gosto pessoal e domínio das regras sobre as roupas e como saber brincar com elas.